Faltou combinar com os russos. O que o sumiço de uma das 20 maiores tradings de grãos do Brasil tem a ver com você, produtor e produtora rural? Eu não sei se você sabe, mas na semana passada, a Aliança Agrícola, uma das 20 maiores tradings operando no Brasil, simplesmente fechou as portas e não atende mais ninguém, demitindo mais de 300 pessoas. Pouca gente falou do assunto. São algumas matérias, como você vai ver nas fontes, que o Pedro já vai colocar pra gente aqui. Mas no YouTube ninguém falou sobre isso. Vamos analisar de fato o que aconteceu e qual é o risco de você, produtor e produtora rural, não saber com quem de fato você está contratando, quem de fato manda na empresa que você está contratando, os riscos que isso pode impactar a sua vida, os riscos que apresentam para a sua vida, e o conceito de conheça a outra parte que você está contratando. Porque você pode ter o melhor contrato do mundo, o mais bem redigido, e no final ficar só com uma folha de papel, porque você não encontra mais a outra parte do contrato para você fazer com que ele cumpra as suas obrigações. Então vamos falar desse assunto que está reverberando e que vai chamar a atenção de muita gente e vai impactar o mercado de grãos, especialmente no Brasil. Então o Pedro vai colocar para nós as fontes, né? Saíram aqui algumas matérias, inclusive a Forbes fez análise disso, né? E nós tiramos lá do próprio paper, né? Dos próprios documentos da empresa, quem ela se apresentava, como ela se apresentava e o tamanho que era. Acabou seduzindo muita gente que contratou com ela e agora vai ter uma série de problemas. Então, estamos aqui com uma série de fontes e vamos lá para o sumário, que você vai ver nesse vídeo em sequência, né? O caso Aliança Agrícola não é um raio em céu azul. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver. O excesso de confiança do mercado na expansão a qualquer custo, né? Como a gente já vem falando, o mercado de agro, todo mundo agora quer fazer parte do agro e de repente todo mundo começa a querer se colocar nas questões do agro e nem sempre da melhor maneira e nem sempre da maneira mais segura. Capital estrangeiro não é o problema é negociar sem KYC, Know Your Counterpart. Conheça a outra parte com quem você contrata. É um conceito do mercado, um conceito dos contratos. Due diligence do negócio. O que é due diligence? É a auditoria inicial. Não basta o contrato estar bem redigido. Você precisa ter antes a ciência de com quem você está contratando e a segurança de com quem você está contratando. Confiar e desconfiando. Um princípio de sobrevivência no agro moderno. Em todas as atividades, mas no agro é mais importante ainda. O fator Rússia. Geopolítica não é detalhe, é risco real. Faltou combinar com os russos, como eu comecei o vídeo. Isso é uma expressão arraigada no mundo inteiro, né? Por quê? Porque os russos são diferentes. O aprendizado central para o agro brasileiro e trazendo para você os riscos que você pode deixar de correr ou ficar mais exposto, dependendo da sua posição. Eu sou o Bruno Maso e você está em mais um quadro mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Maso Advogados. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse conteúdo preparado para você. O caso Aliança Agrícola não é um raio em céu azul. Esse caso é um sintoma, né? Eu identifiquei isso como um sintoma. Várias vezes, né, no escritório de advocacia, a gente tem que recuperar créditos, né? Então, não raras vezes aparecem clientes ou próprios clientes que já são do escritório. Olha, eu perdi com esse, eu perdi com aquele, um cheque que voltou, um contrato que não foi cumprido. Isso é natural do dia a dia dos negócios. Mas, no cenário de crise que o agronegócio vem enfrentando e atravessando por conta de juros, por conta de tudo que a gente está falando, né? De custo dos insumos, custo das operações, isso está ficando mais evidente. Então, o encerramento abrupto das atividades da Aliança Agrícola no Brasil, uma empresa grande, estruturada, com faturamento bilionário, presença nacional e contratos pulverizados, quebra um mito perigoso que se consolidou no agronegócio brasileiro nos últimos anos. Se a empresa é grande, estrangeira, tem planta industrial e contratos bem feitos, o risco é baixo. Mas esse mito não se sustenta. Nem todo mundo é a Raizen, nem todo mundo tem a Shell e a Cosan no seu contrato social. Nem todas as empresas têm esse lastro, né?
A gente já falou muito da Raízen aqui, inclusive ontem eu atendi um pessoal me perguntando, você acha que a Raízen vai quebrar? Não, não vai quebrar. Por quê? Porque os seus sócios são muito, muito fortes. Agora, essa empresa Aliança Agrícola simplesmente desapareceu. Não se consegue contato nem com os seus diretores, conforme as matérias que eu apurei. O que o agro brasileiro passou a conviver, então, né, nessa expansão, especialmente pós-pandemia? Forte entrada de capital estrangeiro. Então, muitas empresas vieram com capital estrangeiro, fazendo parcerias, comprando parte de empresas que operam no mercado nacional e, em algumas situações, se tornando donas dessas próprias empresas, né? Saindo daquele mainstream, né, das grandes operadoras, Cargill, Bunge, Lloyd Dreyfus, Suno, as grandes operadoras. Então, outras empresas de outras nacionalidades começaram a operar no Brasil. Estruturas societárias complexas, né? Quem são os donos de verdade? De onde vem esse dinheiro? Qual é a auditoria em cima disso? Podemos ver aí, está no noticiário, o caso do Banco Master, talvez o maior escândalo do mercado financeiro nacional e do sistema bancário nacional. Onde isso vai dar? Nós veremos. Veremos tudo? Não sei. Mas esse é mais um episódio dessas estruturas societárias complexas. Decisões estratégicas tomadas fora do Brasil. Muitas dessas empresas tomam as suas decisões fora do Brasil e a subsidiária aqui só cumpre essas determinações. E o que os russos têm a ver com isso? Vamos ver. Níveis distintos e muitas vezes baixos de fiscalização efetiva dessas operações no dia a dia. Quando os bons ventos estão soprando, quando tudo está dando certo, às vezes o produtor, a produtora, o dono do contrato, não se atenta a alguns sinais de risco que podem estar impactando o seu negócio. Esse é um sinal de alerta que eu estou trazendo para vocês. E o que o caso Aliança escancara? Que a solidez aparente não elimina o risco de ruptura. Por quê? Porque esses números, talvez divulgados no Brasil, não eram exatamente os números que agradavam aos seus controladores lá na Rússia. Contratos, por melhores que sejam, não impedem o colapso da contraparte. Como eu disse no início, eu tenho um contrato extremamente estruturado, muito bem feito pelo melhor escritório de advocacia do Brasil. De que ele vai valer se a outra parte não estiver lá para sentar do outro lado da mesa e negociar e resolver as questões que estão pendentes, não é mesmo? E o produtor costuma ser o último da fila quando o sistema entra em estresse. Ou seja, você, produtor, produtora, vai ser o último a saber, né? Vai saber pelas notícias, vai saber porque, de repente, entrou em contato com a empresa e o telefone não atendeu mais. Entrou em contato com o corretor que fez o negócio e ele não atende mais. E aí você fica sabendo pela imprensa que aquele seu grande parceiro sequer existe mais. Correto? O que isso escancara? Que o excesso de confiança do mercado na expansão a qualquer custo está trazendo os seus efeitos deletérios, seus efeitos prejudiciais. O agronegócio viveu, sobretudo na última década, juros globais baixos, sem contar esses 2, 3 anos, abundância de capital internacional e um discurso de crescimento infinito do agro brasileiro. Muito se propala, e é verdade, nós já falamos, inclusive, que a demanda do nosso agronegócio, comida e energia, está contratada, só precisa saber quem vai entregar, mas que esse crescimento era infinito e contínuo e sem nenhum tipo de solavanco. Isso se provou mentiroso e enganoso. Isso criou um ambiente de excesso de confiança coletiva onde empresas cresceram rápido demais. É só ver os casos das empresas de insumos que entraram em recuperação judicial, AgroGalaxy e outras, e algumas em recuperação extrajudicial e outras que faliram, né? E em várias cidades que operam o agronegócio, existem empresas de fomento de insumos que estão em dificuldade por inadimplência. Então isso é uma realidade Brasil afora. Você que está vendo esse vídeo deve conhecer alguém que tem um contrato com uma empresa que está em dificuldade ou é dono de uma revenda, é dono de uma empresa que está em dificuldade. Cadeias ficaram concentradas em poucos compradores e traders. Como eu disse, esta Agrícola Aliança, era uma das 20 maiores com operações em bilhões de reais, né? Produtores passaram a depender fortemente de uma ou duas contrapartes, né, de outras partes para insumos, financiamento e escoamento da produção. Então, muitas operações de barter, muitas CPRs físicas, né, feitas pelas próprias empresas. Olha, você vai entregar para mim o seu produto e eu vou te dar o insumo.
mais barato do que pegar o dinheiro no banco para comprar. Então, essas operações se intersectaram, certo? E isso fez com que o mercado mudasse um pouco de patamar. Quando uma dessas engrenagens para, o impacto é sistêmico, né? O mercado se acostumou a olhar capacidade operacional, né? Olha, é grande, tem bastante. Essa empresa tinha mais de 20 estabelecimentos, né? Preço pago e facilidade de crédito. Olha, com eles lá é mais fácil, vou contratar com eles. Na verdade, num primeiro momento, parece muito bom. Porém, pode se transformar em algo catastrófico, como muita gente vai ter agora essa realidade para enfrentar. Mas não olhou com a mesma profundidade para governança real, quem eram os auditores desses números, origem e qualidade do capital, de onde vinha, riscos geopolíticos e o histórico internacional da controladora. Então, agora que você já entendeu como isso tudo vai funcionar, antes da gente falar que o capital estrangeiro não é o problema é negociar sem o QIC, sem conhecer a contraparte, eu vou tomar um golinho de água e vou passar aqui para o Pedro Avelino fazer as honras da casa, porque se eu não fizer isso, eu acabo sofrendo as consequências. Então, aguenta aí que é rapidinho. Aí, gente, rapidão, menos de um minutinho, só para falar que nós somos um escritório criado e dedicado ao produtor rural, ao arrendatário, aos investidores do agronegócio. E além de conteúdos como esse que te ensina a ser um empresário rural, nós também te ensinamos o jeito certo de se proteger das dívidas, mesmo numa safra ruim. Beleza? Então agora fica com o vídeo, pessoal. Só o tempinho do Bruno tomar uma água. Bora pro conteúdo. É isso, né? Começando aqui 2026 a todo vapor. Então é essencial deixar claro para você, o problema não é o capital estrangeiro. Existe muito capital estrangeiro circulando no Brasil e quanto mais a gente tiver investimento, melhor a gente vai desenvolver todas as nossas atividades, né? Então não é a questão do capital estrangeiro. O problema é negociar às cegas, né? Sem saber de fato com quem você está negociando. O produtor rural brasileiro não foi educado ainda para fazer o QIC, né? Know Your Counterpart. Como fazer isso? Eu vou dar uma palhinha de como fazemos isso nas análises para os nossos clientes antes mesmo de fazer o contrato. Com quem você está contratando é a primeira coisa que eu sempre pergunto e é a primeira coisa que eu contrato com o cliente. Vamos fazer uma due diligence, vamos fazer uma auditoria com dados públicos e depois vamos um pouco mais a fundo para que você não tenha problemas. E mesmo fazendo isso, às vezes o problema aparece, né? O Know Your Counterpart no agro, no mundo financeiro, o Know Your Counterpart é regra básica, ninguém faz contrato sem conhecer a fundo com quem está negociando, e no agro é ainda exceção. Então eu gostaria de chamar a atenção para isso, para que você daqui para frente preste mais atenção com quem você contrata, tá? Traduzindo para a realidade do produtor, o QIC, né, significa responder, antes de assinar e concentrar a operação, perguntas como, anota aí, presta atenção, quem controla essa empresa de fato? Onde as decisões estratégicas são tomadas? Qual o histórico da controladora em outros países? Essa empresa depende de capital externo instável? Ela está sujeita a sanções, conflitos ou riscos políticos? Quanto da minha produção está concentrada nela? Eu só vendo para ela? Eu coloquei todas as minhas laranjas num cesto só? É isso? Presta muita atenção, essas perguntas são essenciais na hora de tomar a decisão do negócio. Sem isso, o produtor fica à mercê de assinar um contrato perfeito com uma contraparte errada e assume um risco que não aparece no papel. Parece que está indo tudo muito bem, mas no final do dia, em algum momento, isso pode se transformar num grande pesadelo. Então, o que é a due diligence do negócio, né? O que é a auditoria inicial, o levantamento de dados iniciais que a gente faz e costuma fazer, escritórios que têm essa estrutura, que partem dessa premissa, entregam melhores serviços e mais segurança aos seus clientes, né? Não basta o contrato estar bem redigido. Então, aqui está um ponto fundamental. O contrato não elimina risco sistêmico, o contrato apenas organiza o conflito quando ele acontece. Mesmo contratos tecnicamente impecáveis, com garantias, penalidades e cláusulas de proteção, não resolvem a insolvência súbita, paralisação operacional e decisões políticas ou estratégicas tomadas fora do país. Por isso, a due diligence precisa ir além do jurídico formal. Tem que fazer uma investigação. Então, mesmo assim, você está negociando com uma empresa e do dia para a noite ela pede recuperação judicial.
você tem crédito para receber. E aí? De repente, aqueles créditos eram vitais para a sua atividade. Eu trabalho com cliente, estava atendendo cliente agora mesmo, antes de gravar esse vídeo, que ficou sem receber do seu contratante. Isso terminada a safra em novembro do ano passado, nós já estamos aqui em janeiro, 2 meses sem receber, e ele precisava desse dinheiro. Agora ele está pagando juros, ele está com dificuldade de fluxo de caixa, isso gera um estresse na empresa, na família e tudo mais, né? O agronegócio é assim, especialmente, né? Ninguém está sobrando dinheiro que possa ficar sem receber. Então, às vezes, uma pancada dessa, entre aspas, pode ser até a falência ou uma dificuldade muito grande que vai demorar anos para sair dela, né? Então, a due diligência prática para o produtor, ela passa por 5 pontos, né? A societária, quem manda nessa empresa? Quem toma as decisões? Financeira, de onde vem o dinheiro que financia essa empresa? Que financia essa parte com quem eu estou contratando? Geopolítica, onde essa empresa está exposta? Operacional, o que acontece se ela parar amanhã? Né? Como fica a minha situação e os meus contratos, os meus negócios? E de concentração, quanto da minha safra está na mão dela? Então, essas perguntas aqui, elas são essenciais e não podem ficar de fora de nenhum tipo de contratação, tá? Confiar desconfiando, um princípio de sobrevivência no agro moderno, né? Expressões populares como confiar desconfiando, dormir com o olho aberto e ter sempre um pé atrás nunca foram tão necessárias, né? E não são atraso cultural, são sabedoria econômica aplicada. Muitas questões, né, como está escrito lá no livro sagrado, na Bíblia, né? Debaixo do sol e em cima da superfície da terra não existe nenhuma novidade. Só as formas como a gente interpreta os fatos é que mudam, né? Mas, de fato, desde o início dos tempos até o presente momento e para o futuro, muita coisa não vai mudar, vai ser sempre a mesma coisa. E por que essa sabedoria econômica aplicada? O que ela significa? No agro contemporâneo, de margens apertadas, riscos sistêmicos, decisões erradas não quebram sua safra, podem quebrar o seu patrimônio. Estou atendendo muita gente e gente que está vindo, né, pessoas, produtores, que estão vindo aqui, que veem os vídeos, veem os conteúdos e entram em contato conosco, marcam consulta. Olha, eu estou numa situação que eu vi no vídeo tal, como é que eu saio disso? Às vezes a própria pessoa vira pra gente, né, Pedro, e fala assim, eu devia ter vindo aqui falar com você 6 meses atrás, 8 meses atrás, né? Mas uma coisa é certa, nunca é tarde. O importante é agir antes que o pior aconteça, né? Então, para não quebrar o patrimônio, você precisa de ajuda em algumas situações. O produtor precisa voltar a desconfiar, especialmente quando o dinheiro é abundante, as condições são boas demais, o mercado está pagando 100, mas eles estão pagando 110. Por quê? Será que não é porque o risco desses 10 é muito maior? Essa pergunta deve ser feita todas as vezes. Eu sempre desconfio. A minha avó dizia, quando o milagre é muito, até o santo desconfia, não é verdade? Então essas questões aí têm que ser vistas desta forma. E a contraparte cresce rápido demais. Entra um pouco de dinheiro, compra um pedaço de uma empresa, de repente essa empresa vira 4, 5, 6 vezes maior do que era, começa a concentrar compras. E aí? A Aliança Agrícola prova que esse é um problema. O fator Rússia. Geopolítica não é detalhe, é risco real, né? Faltou combinar com os russos, né? A Rússia é, historicamente, um país com baixa transparência de capitais. Foi por muito tempo União Soviética, era um sistema socialista, comunista, ninguém tinha acesso, né? E de repente houve uma grande abertura de mercado e esse dinheiro se pulverizou mundo afora. Só veio o dinheiro russo que entrou no futebol, o dinheiro russo que foi para o Oriente Médio, né? Né? Quem nunca viu, quem não lembra do Corinthians, do Kia Jorabichian, né? Daquela época lá, que o dinheiro chegou irrigando, era tudo dinheiro russo. Da onde vem esse dinheiro? Como ele foi parar na mão dessas pessoas, né? Possui forte interferência estatal em grandes grupos econômicos. Está aí a figura do Putin, que está lá há 20 anos governando o país, a mão de ferro, né? Dizem que é um dos homens mais ricos do mundo, né? Então tudo isso passa pelo governo. Há uma interferência muito grande. Está frequentemente envolvida com conflitos geopolíticos, ou seja, há 2 anos guerreando com a Ucrânia e não raras vezes fazendo declarações públicas de guerra. Né? Um país instável, difícil de você acreditar que uma empresa com capital russo vai ter a mesma lisura, a mesma transparência. Não estamos falando que eles não são sérios,
mas existem essas questões. Sofre sanções internacionais recorrentes, né? Hoje, para negociar com a Rússia, tem que passar por algum lugar, não dá para fazer, né, o SWIFT, né, que é o sistema de pagamentos internacionais, está bloqueado para a Rússia há algum tempo, né? Então, veja como isso também impacta. Histórico de movimentos abruptos e agressivos no cenário global, né? Não é xenofobia, não é nada disso, é realidade, são fatos, né? Isso não significa que toda empresa russa é problemática, mas significa que o risco geopolítico de empresas de capital russo é objetivamente maior do que empresas de países com instituições mais estáveis, mercados de capitais transparentes, histórico consistente de governança. Então, esse caso da Aliança Agrícola expôs mais uma vez que o crescimento muito rápido, vindo de um país que tem essas características, pode, de fato, ser mais arriscado para você que contrata com eles e você deve ficar atento. Ignorar isso não é neutralidade, é negligência estratégica, é ignorar o óbvio, é fechar os olhos e dizer, eu vou ganhar e vou correr esse risco. Se está dando tudo certo, muito que bem, mas a hora que dá errado, né, deixou aí 300 e poucas pessoas sem emprego e muita gente com contrato na mão, sem saber o que fazer, né? O aprendizado central para o agro brasileiro. Por que eu quis trazer essa notícia? Porque primeiro ninguém quis dar muita atenção, mas eu acho isso extremamente relevante para o cenário, né? A gente vem falando que o crédito está ficando mais difícil, que as exigências estão muito grandes. Hoje mesmo eu analisei, fiz um pedido de alongamento administrativo para um cliente, ele foi lá no banco, o banco falou, não, eu alongo, beleza. 18% ao ano, mais as taxas. A hora que ele veio, eu falei assim, você não consegue pagar isso, né? É impossível, se você fizer essa negociação, você vai quebrar. Então precisamos pedir a proteção judicial do alongamento nas bases que a legislação coloca. Então qual é o aprendizado? Por que eu quero trazer isso para você, produtor e produtora rural, e para você que nos acompanha, né? O caso deixa um recado duro, mas necessário. Fatos como esse podem acontecer a qualquer momento. Então, é dormir com o olho aberto sempre. Empresas grandes também caem. Veja a Raízen. Capital estrangeiro não é garantia de segurança. Ao contrário, sempre tem que ter mais um pouco de diligência, um pé atrás. Contrato não substitui o QIC e a due diligence. Não substitui saber de fato com quem está contratando e entender com quem você está contratando. E a concentração é inimiga da sobrevivência. O produtor que diversifica contrapartes, conhece com quem negocia, entende o risco do capital e estrutura sua operação com visão empresarial, sofre menos quando o sistema falha. Pode ter, de repente, um pedaço comprometido, mas a operação continua saudável por conta desses hedges, dessas defesas feitas durante a análise de com quem contratar. O agronegócio brasileiro amadureceu em produção, mas ainda precisa amadurecer em gestão de risco de contraparte. O caso Aliança não é um acidente isolado, é um alerta. Já teve outros, como eu disse, você já sabe. O número de recuperações judiciais indica que isso está acontecendo. O cenário de juros, o ano que se inicia, com as commodities com preço em baixa, com o ano eleitoral e Copa do Mundo, exigem mais atenção ainda. E quem produz precisa, cada vez mais, pensar como empresário, agir como gestor de risco e negociar com consciência de que o sistema falha. Então é isso que eu queria trazer para você. Abrir sua mente, abrir os seus olhos para prestar mais atenção com quem você vai contratar. Sempre. Tendo dúvidas, procure um advogado, procure um escritório sério, que ele tenha as ferramentas para buscar saber com quem você está contratando e te dá ali um relatório. Eu faço isso sempre para os meus clientes. Eles vêm e falam, eu quero negociar com essa parte. Levanta a capivara dele, né? Eu vou lá, faço um raster, né? Entro em contato com tudo, vejo, tal, Serasa, tudo, tal, monto um dossiê para ele, falo, ó, teu risco aqui é esse, eu tô assinando aqui que eu não recomendo a contratação. Ou eu recomendo a contratação com essas ressalvas. Ou, olha, essa aqui é uma boa contratação, né? Você pode fazer. Então, isso é muito importante você saber. E também deixando o nosso recado aqui que nós estamos preparando o programa de transformação do produtor rural no empresário rural. É o primeiro passo, é o primeiro curso que você precisa fazer para começar a pensar desta forma aqui, né? Você vai entrar cru, né, com a sua experiência e vai tirar do nosso conhecimento, outras experiências. Juntando essas experiências, você vai ser um empresário
do agronegócio, que vai poder operar como pessoa física, vai poder operar como pessoa jurídica, do jeito que você achar melhor. E vai ter na gestão dos seus documentos, conhecendo a sua contraparte, um risco muito menor nas suas operações, tendo mais resultados. E no pior dos cenários, se precisar, tem tanto documento, tem tanta coisa bem feita, que vai poder acessar as proteções que a legislação lhe dá para não ter que negociar a 20%, 25% de juro quando a coisa não acontece. Negociar com base naquilo que você já contratou. Então siga as nossas redes sociais, nós estamos publicando vídeos, né, Pedro, analisando casos reais rápidos. Se você vê aqui no YouTube, às vezes está sem tempo, vai lá no Instagram, vai no TikTok, vai no Facebook, que a gente tem ali muita coisa rápida para você ver e ficar por dentro. Se inscreve na nossa comunidade que todo dia a gente está colocando lá. Dr. Pedro Rocha colocou um quadro novo, está analisando agora exportação, como é que funciona esse cenário de exportação. Tem o quadro dele internacional para você entender também como que funciona lá fora. E deixa o seu like, dá aquela hypada, nos ajuda, compartilhe o nosso vídeo, deixa o seu joinha e esteja aqui conosco, porque é por você e é para você que nós fazemos isso. Lembrando, meu querido e minha querida amiga, produtora rural, na Rocha Maso, você não caminha sozinho. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Um abraço, até a próxima.